Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa aula. Vamos falar sobre a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, quando a gente fala da CSLL, a gente tem aqui duas situações. Nós temos ela no regime do lucro presumido e temos ela também no regime do lucro real. Tudo bem? Então, vamos aqui começar falando da questão do lucro presumido. Para você ser do lucro presumido, você tem que ter um faturamento, como vocês podem observar aí, ter um faturamento igual ou superior no ano calendário anterior a 78 milhões. Ou proporcionalmente, né? No caso, por exemplo, de empresa que está em início de atividade, né? Então, 6 milhões 500 multiplicado pelo número de meses de atividade naquele ano calendário, tá? E isso, como eu falei, para a situação inferior a 12 meses, tá? Então, nessa situação, a gente se encaixa o quê? Na questão do regime tributário do lucro presumido. Vamos para frente aqui, agora falar sobre a questão da apuração. Pelo lucro presumido, você apura ele de forma trimestral. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido é um tributo trimestral. Você não calcula janeiro e já recolhe ele em fevereiro. Então, como é que você faz? Você calcula, soma as receitas, né, as vendas que teve no primeiro trimestre, então, de janeiro, fevereiro e março, e recolhe no final do mês subsequente, que seria, no caso, abril. Então, nós temos o quê? 4 trimestres. Então, primeiro trimestre, 31 de março, segundo trimestre, 30 de junho, terceiro trimestre, 30 de setembro e quarto trimestre, 31 de dezembro. Tá? O respectivo vencimento é no mês subsequente. Então, basicamente aqui, o artigo 208 do Regulamento do Imposto de Renda, regulamento que é o RIR 2018, ele conceitua o que é a Receita Bruta. Receita Bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. Esse é o conceito que está previsto no Regulamento do Imposto de Renda. O que se deduz da Receita Bruta? Basicamente, as vendas canceladas, né? As devoluções, né? As devoluções de venda. A gente tem que ter cuidado nisso aqui, quando a gente fala de devolução, porque existe a devolução de venda e existe a devolução de compra. A devolução de venda é uma entrada, correto? Porque eu fiz uma venda que foi uma saída, a devolução de venda seria uma entrada, tá? Compra é uma entrada. Quando eu faço a devolução de compra, é uma saída. Então, a gente não pode confundir isso, tá? Então, aqui é a questão da devolução de venda. Os descontos incondicionais, né? Eu também já falei isso em vídeo anterior, tem o mesmo critério da questão do PIS e do COFINS, né? Que é o desconto incondicional, ele não tem uma condição. O desconto condicional é algo futuro, né? Se você pagar um boleto, por exemplo, em até tal data, você tem um desconto. Então, esse desconto condicional eu não deduzo, tá? Agora, o desconto incondicional, que é o feito na nota fiscal, esse sim eu posso deduzir. A questão do IPI e do ICMS, substituição tributária, né? Como já disse também no vídeo anterior, são dois tributos que a gente chama ele que é pago por fora. Ele está por fora, ele não está dentro do preço de venda. Então, você pode observar que na nota fiscal tem o valor do produto, mais o IPI, mais a substituição, dá o total da nota, né? Vou até colocar aqui na imagem aqui para vocês um exemplozinho daqueles campos que tem na nota fiscal, base de cálculo de ICMS, valor de ICMS, né? Tem todos aqueles campos ali. Então, imagine um valor de R$1.000, valor dos produtos, vamos supor uma substituição de R$200 e um IPI de R$100, daria um total de R$1.300, tudo bem? A adição na base de cálculo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Sobre a questão da adição da base de cálculo. Porque a ideia do lucro presumido é basicamente o seguinte. É uma presunção de receita. Então, o governo determina um percentual, você vai aplicar sobre ali a sua receita, e esse percentual a gente chama de percentual de presunção, que eu vou encontrar um lucro presumido, tá? Então, eu pego a receita, multiplico por esse percentual, eu chego a um resultado, certo? Esse resultado aqui seria minha base de cálculo. Agora, tem situações que eu vou somar a minha base de cálculo.
que é o exemplo, o ganho de capital, né? O ganho de capital, ele soma na base de cálculo para que posteriormente eu aplique a alíquota da contribuição social. No último slide eu vou mostrar, mas a alíquota da contribuição social, do lucro líquido, é 9%. Tá? Então, se a gente for observar o nome CSLL, é contribuição social sobre o lucro líquido. Mas no lucro presumido, eu presumo o lucro. E como é que eu presumo? O governo diz os percentuais que vai ser aplicado para aquela atividade. Tá? Então, mas é um tributo que não é sobre a receita, é sobre o lucro. Mas no caso do lucro presumido, eu tenho que utilizar a receita para que eu possa chegar nessa presunção desse lucro. Tá? Então, adição na base de cálculo, os ganhos de capital, né, rendimento de aplicações financeiras. Né? Então, tudo isso aqui, ele integra, ele agrega a base de cálculo. Né? Já disse aqui, do ganho de capital, aplicação financeira, né? Demais receitas e resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas, né, pela atividade. Vamos ver o que mais. Rendimentos auferidos de mútuo realizado entre pessoas jurídicas controladas e coligadas. Né? Receita de locação de imóvel. Aqui é um detalhe bem interessante. Porque se você tem uma atividade, por exemplo, de supermercado, nada impede que essa empresa ela tenha um outro imóvel. Né? Ela pode ter um outro imóvel sem nenhum problema. E ela pode locar também esse imóvel. Também não tem problema. Agora, se na sua atividade, né, no seu contrato social, ela não incluiu a atividade de locação, essa receita de locação ele já entra direto, né, na base de cálculo. Ou seja, eu vou acabar pagando sobre essa receita, eu vou acabar pagando 9%, né, de contribuição social. Tá? Aplico direto. Agora, se ele colocar aí essa atividade, né, no contrato social, pode ser uma atividade até secundária, ele entra em cima, vai pegar as receitas, aplicar o percentual de presunção e eu chego na minha base de cálculo. Então é bem melhor você colocar isso na sua atividade, né, da sua empresa, do que você não colocar. Se você não colocar, ele vai entrar direto como adição na base de cálculo. Não são tributáveis as recuperações de créditos. Tá? Como eu também expliquei no vídeo anterior, quando eu faço uma provisão, né, por exemplo, reconheço uma despesa e reconheço uma dívida, uma obrigação que eu tenho lá no meu passivo. Então eu debitei uma conta de resultado e creditei uma obrigação. Porventura, eu quero fazer a reversão desse lançamento. Por quê? Porque às vezes foi um lançamento indevido. Né? Então, se a gente for analisar a natureza das contas, eu não posso creditar uma conta de despesa. Tá? Então, eu creditaria uma conta de receita, por exemplo, chamada recuperação de despesas, né? E fazia o inverso lá no passivo, debitaria a conta do passivo para reverter. Então, essa recuperação ela não é considerada uma receita. Tá? Lucros e dividendos. Né? Então, o lucro de dividendos também. O que é o lucro? Quando você faz você fecha o balanço da empresa, você tem que fazer a demonstração de resultado do exercício, né, a DRE. A DRE nada mais é que demonstrar o que eu tive de receitas, né, o que eu tive de despesas, fazer a dedução disso e chegar no lucro. Né? Não me importa a forma de pagamento ou de recebimento. Se você vendeu à vista, se você vendeu a prazo, se você comprou à vista, se você vendeu a prazo, comprou a prazo, não interessa. Tá? Então, eu pego receita e despesas, chego basicamente no meu lucro. Então, esse lucro eu posso distribuir para os sócios, tá? Que não vai ser também tributado pelo imposto de renda e contribuição social. Apesar que agora estão tentando fazer isso, né? Querer tributar essa questão da distribuição de lucros, né? Então, não é tributável por enquanto. Dedução. Se teve, por exemplo, uma contribuição que foi retida na fonte. Por exemplo, isso acontece muito na situação de prestação de serviço. Né? Em certas situações, quando você presta um serviço, o tomador do serviço, ou seja, o seu cliente, ele retém vários tributos, dentre eles a contribuição social. Né? Então, se ele reteve isso aí, então vamos supor, o serviço foi R$1.000, ele reteve lá, sei lá, R$100 de contribuição social. Ele vai te dar em dinheiro, né? Vai estar te devendo,
se for a prazo, né, ou se for à vista, vai te pagar R$900. Esses R$100 ele vai te dar de crédito, porque ele recolheu a contribuição social, né? Ele recolheu lá, então eu pego os R$100 e vou deduzir minha apuração. Vou calcular, né, minha contribuição social com base os R$1.000 e eu uso os R$100 para deduzir do valor devido, tá? Então aqui, basicamente, aqui são os percentuais de presunção, como eu falei para vocês que o governo determina. Então, se sua atividade é uma atividade comercial, uma atividade industrial, né, o percentual de presunção é 12%. Então, eu pego a receita, aplico esses 12% e eu chego no percentual, né, no valor presumido de lucro. Tá? Em cima desse valor que eu vou aplicar os 9%, que é a alíquota da contribuição social. Agora, se sua atividade é uma prestação de serviços, já entra no percentual de 32% de presunção. Tudo bem? Então aqui, para a gente finalizar, né, já para os finalmente, a alíquota, como eu já falei para vocês, a alíquota da contribuição social é 9%. Então, basicamente, seria aqui um exemplo de cálculo. Então, vamos pegar um exemplo aí de 2 milhões, né, um faturamento dessa empresa aí. Considerei que essa empresa é uma atividade comercial, apliquei o percentual de presunção de 12%, cheguei na base de cálculo de R$240 mil, né? Os juros de aplicação financeira, ganho de capital, juros Selic, tudo isso aqui está entrando como adição. Então, eu pego 240 mil, mais 2.500, mais 25 mil, mais 3 mil. Vou chegar na minha base de cálculo de 270.500. Em cima desse valor, eu vou aplicar a alíquota da contribuição social, que é 9%. Então, assim, eu vou chegar na contribuição social do lucro líquido de R$ 24.345. Tudo bem? Então, basicamente, no regime do lucro presumido, esse é o cálculo. Vou fazer o próximo vídeo para falar da contribuição social sobre o lucro líquido na modalidade, né, no regime de tributação do lucro real. Tudo bem? Até o próximo vídeo.